Se nós formos olhar, por exemplo, a pós-graduação, ela atingiu um patamar neste ano de 2015, vamos falar então em relação como se fosse dezembro de 2015, a nossa base, tá? Nós atingimos um patamar em que nós estamos formando já mais de 17 mil doutores e, ao mesmo tempo, ao fazer isso, o número de programas de pós-graduação já atingiu também patamares superiores a 4 mil programas de pós-graduação, com mais de 6 mil cursos de mestrado e doutorado. Porque tem programas que têm mestrado, doutorado, programa que é só doutorado, programa que é só mestrado. Então, isso é só para dar o pano de fundo do que é que nós estamos hoje. Então, quando nós olhamos para essa situação, nós temos uma coisa muito positiva no Brasil em relação a planejamento, que a pós-graduação ela sempre trabalhou ao longo do tempo, praticamente quase todos os períodos nós tivemos planos nacionais de pós-graduação. E isso desde o início do funcionamento do sistema, que começou com a plataforma Sucupira em 1965, portanto, nós já estamos falando de algo que tem 50 anos, correto? E, ao olharmos para isto, os programas mesmo, a pós-graduação, ela começou a funcionar efetivamente em 1969 como sistema, que é o que nós temos hoje. Então, um Sistema Nacional de Pós-Graduação, que começou a funcionar efetivamente a partir daquela resolução do Conselho Federal de Educação e passou a ter as primeiras turmas dentro já daquele panorama, o início do sistema. E dentro disso, portanto, nós temos essa situação. E essa situação foi permeada de planos que foram sendo realizados normalmente em termos quinquenais. Em 2010, foi feito um plano já decenal. Então, o plano ele é de 2010, né, ele vai de 2011 até 2020. E lá diz quais os objetivos do plano e, ao mesmo tempo, estabelece metas a serem atingidas e etc. Então, esse formato que tem na pós-graduação revela uma atividade essencial para o país baseada em algo que é muito importante, que é o planejamento. E, por conta disso, provavelmente, a pós-graduação tem conseguido conquistar realmente espaços relevantes no Brasil e também tem conseguido ampliar o espaço da pós-graduação e da ciência brasileira em termos mundiais. Então, a partir de todo esse movimento, o Brasil atingiu um patamar de 13º país maior produtor do mundo em um ranking internacional reconhecido no mundo inteiro. Ao mesmo tempo, nós também alcançamos um patamar de que o impacto da ciência brasileira na ciência mundial já estamos... Tem vários rankings, né, Daniel? Mas um dos rankings, por exemplo, coloca que nós estamos na 18ª posição, enquanto o país, em relação ao impacto que causa na ciência mundial. Então, se nós somos o 13º país maior produtor de conhecimento no mundo, e a nossa ciência está na 18ª posição, nós temos que fazer um esforço para levar pelo menos para a 13ª posição, né? E aqui estou falando apenas de um indicador. Se for usar outros indicadores, também tem outras análises que nós fazemos, mas que eu acho que para esse momento não precisaria discutir. Então, quando nós temos esse patamar, o Plano Nacional de Pós-Graduação, ele coloca para nós algumas questões chaves que são consideradas, digamos assim, prioritárias, né? E o Plano Nacional de Pós-Graduação 2011-2020, ele também estabelece a necessidade de ter uma agenda nacional de pesquisa e pós-graduação,
Ou seja, é a pesquisa associada à pós-graduação e a pós-graduação associada à pesquisa. E, portanto, essa Agenda Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação, ela tem por finalidade justamente tentar caracterizar estrategicamente por país quais são as áreas, né, e os temas que deveriam ser melhor investidos em termos de recursos, né, de incentivos, de fomentos, para que essas atividades ocorressem e que ela ocorra na pesquisa com também a pós-graduação, dando a sua contribuição, formando recursos humanos de qualidade para o desenvolvimento dessa pesquisa, produzindo um conhecimento, e esse conhecimento melhora naturalmente as condições de sua utilização no país e a apropriação desse conhecimento em termos do desenvolvimento que o país precisa, né? E, ao mesmo tempo, a sua posição em termos mundiais, né? Que a gente também vai trabalhar. É claro, olhando para o Brasil, mas fazendo direito, isso já vai ter como reflexo também uma melhora lá fora. E, ao mesmo tempo, a lembrança de que a pós-graduação e a pesquisa, para que ela se aperfeiçoe, né, constantemente, ela tem que ter uma conexão direta em termos internacionais. Ou seja, a relação necessariamente precisa fazer com que cada vez mais a ciência brasileira esteja conectada com a ciência mundial, se a gente quiser se apropriar efetivamente do conhecimento, em que a gente se beneficia do conhecimento gerado lá fora, aqui dentro, eles vão se beneficiar do conhecimento gerado no Brasil lá fora, né? E, ao mesmo tempo, que nós possamos, de forma mais intensa, apropriar mais e melhor o conhecimento que nós geramos aqui dentro, de tal forma que isso contribua para o desenvolvimento social, econômico, né, do país. Posto isso, dentro do Plano Nacional de Pós-Graduação, existem alguns temas que eu vou destacar como relevantes para nós avançarmos, que é aquilo que temos que fazer para que o nosso futuro, e o futuro da pós-graduação, e o futuro da pesquisa, de fato, possa sendo alcançado, né? Com a qualidade que desejamos e com a intensidade que deverá, de alguma forma, representar a demanda que o país tem para que nós possamos, de fato, nos tornarmos tornar mais relevante a ciência produzida por nós para o desenvolvimento nacional. Então, isso significa, por exemplo, a preocupação com a internacionalização, é um componente. E, portanto, esse componente que tem sido colocado esforços para que a pós-graduação se internacionalize, e a internacionalização da pós-graduação vai contribuir para a internacionalização da pesquisa, e vice-versa. Sempre vai ter o vice-versa, né? O segundo componente agora, que seria realmente fazermos esforços para trazermos a inovação como um fator que, de fato, traga uma sinergia aos nossos processos de produção de conhecimento. E que essa inovação significa a melhor apropriação do conhecimento. E com a inovação, conseguirmos, inclusive, utilizando os recursos que nós já temos hoje, sejam eles materiais, em termos de equipamentos, instalações, infraestrutura, e os recursos humanos qualificados, nós consigamos, de fato, dar mais efetividade à apropriação desse conhecimento com essa inovação. E que isso chegue na sociedade, nos setores de produção, né, nos setores empresariais, que chegue nos governos, estamos falando aqui da administração, né, do governo federal, ministérios, instituições, os governos estaduais, as suas secretarias estaduais, as suas instituições estaduais, que cheguem nas prefeituras. Porque quando nós olhamos o que nós temos hoje, por exemplo, só para pegar um exemplo, a questão da gestão das cidades. Há uma clara demonstração que nós temos um problema sério na gestão das nossas cidades. E, de uma certa forma,
não se tem trabalhado na inovação da forma como, às vezes, é feita a gestão da cidade. Para isso, tem que ter conhecimento. Então, as universidades formam os profissionais na graduação. A pós-graduação, ela, então, estabelece altas especialidades e busca conhecimentos mais aprimorados e capacita melhor essas pessoas para o exercício das suas funções, produzindo um conhecimento para ser aplicado novamente. Então, o que nós verificamos é que, por exemplo, a pouca utilização, às vezes, do conhecimento gerado e da possibilidade que as universidades têm de atender essas demandas, a ciência tem condições de atender demandas que sejam postas pelos governos municipais, pelos governos estaduais, pelo governo federal. E, às vezes, essas instâncias não procuram, né? Da mesma forma, falávamos há pouco dos setores empresariais. Os setores empresariais ainda também têm, de uma certa forma, uma dificuldade de procurar utilizar a capacidade instalada das universidades no desenvolvimento daquilo que seria necessário para que as suas próprias empresas fizessem e avançassem em termos de inovação. A própria universidade tem uma dificuldade de entender que a conexão da universidade e da pós-graduação, por exemplo, com esses setores empresariais e com os setores governamentais, precisa ser feito. E esse movimento a universidade também tem que fazer. Não tem um lado só, não, né? Não são só os empresários e os governantes que usam pouco a universidade procurando pouco. A universidade também, às vezes, não se coloca para esses dois segmentos, mostrando que tem e mostrando que poderia atender boas demandas, fazendo com que as pesquisas, muitas vezes, pudessem, inclusive, contribuir para avanços, sejam nas empresas, né, sejam elas industriais, comerciais, serviços, seja nos governos, seja na própria sociedade civil. Então, num contexto desses, a inovação é um elemento chave, porque ela mexe com comportamentos que nós temos que ter dentro das universidades e entender que nós temos que trabalhar em parceria com esses setores, que são a sociedade, que, de uma certa forma, para os quais nós existimos. E, ao mesmo tempo, são eles que pagam para que as universidades tenham os recursos necessários para desenvolver a pesquisa, para formar recursos humanos, etc. Aí nós entramos, em seguida, num terceiro componente importante que está no PNPG, que é a questão da lacuna, do grande déficit que o Brasil tem com a educação básica. E esse déficit com a educação básica, há necessidade de que a universidade analise com muita atenção e se mobilize com mais rapidez para enfrentar esse gap, esse déficit que existe na educação básica e na qualidade da educação básica. E, para isso, entra de novo o componente da pós-graduação e da pesquisa. Ou seja, a pós-graduação deve estudar com intensidade quais são os problemas que existem na educação como pesquisa, buscando as respostas para isso e encontrando soluções que possam ser encaminhadas para a sua implementação e, a partir dela, portanto, reverta na melhoria da qualidade dessa educação básica. E, portanto, a pós-graduação aqui, de novo, tem uma grande responsabilidade de agir no sentido de atender aquilo que o país demanda para a melhoria, para o aperfeiçoamento da educação básica do país. Dentro desse contexto, eu diria que isto, inclusive, tem que ser feito até, se quisermos dizer assim, por razões egoístas, né? Ou seja, se nós não fizermos isso, daqui a pouco nós teremos os egressos da educação básica sem a condição de fato, poder chegar na própria universidade e se tornarem grandes profissionais, porque aquilo que deveria ter sido ensinado
aquilo que deveria ter sido formado da criança e do jovem, se não tiver a qualidade, vai comprometer seriamente a própria graduação e, obviamente, já vai chegar na pós-graduação também. Então, até por essa razão egoísta, se quiserem alguns que o façam, mas eu acredito que a grande a maioria, se não a totalidade, vai ter sempre a preocupação de entender que o país, para poder se desenvolver, terá que ter equacionada efetivamente a questão da educação básica. E esse é, de novo, um panorama importante que está no Plano Nacional de Pós-Graduação. E é aquela história. O futuro de que nós estamos falando, ele tem total relação com aquilo que foi feito na educação básica. Parece apenas discurso, mas não deve ser entendido como discurso. Ele deve ser entendido como algo que realmente a responsabilidade da ciência brasileira tem que ter plena conexão com a questão da educação básica. Aí nós temos os demais componentes, por exemplo, que nós agora falando sobre a questão dessa chamada quarta revolução, né, que você mencionava. Ou seja, nós temos já hoje a criança que chega às escolas hoje básicas, inclusive, já totalmente no mundo da informática. E é claro que isso já chegou na universidade, e a universidade já está mexendo com isso em vários lugares do mundo. E nós já temos na universidade brasileira muitas universidades trabalhando de forma bastante significativa, inclusive, por exemplo, trabalhando aperfeiçoamentos que possam ser empregados em algo que é inexorável que nós tenhamos que utilizar cada vez mais, que é a educação à distância. Então, quando nós olhamos para esse componente, por exemplo, nós teremos que trabalhar as nossas instituições todas no sentido de que a educação à distância não seja mais entendida apenas como uma novidade que chegou, mas algo que terá que ser totalmente utilizado em usando todas as possibilidades que essas ferramentas nos colocam. E, ao mesmo tempo, inovando na forma do próprio ensino. Além de fazê-lo à distância, mas também como é que você vai fazer no presencial. E que hoje, todo mundo, você tem lá a utilização de iPads, né? De iPhones. Eu estou falando mas quer dizer dos tablets e dos celulares em geral, e que essa ferramenta ela precisa ser mais utilizada pelo docente na própria classe. E isso significa que essa possibilidade ela amplia de forma significativa as condições que poderiam, de fato, contemplar as necessidades que nós falávamos até agora. Porque quando nós falamos de internacionalização, ela se facilita também por termos essas ferramentas para usar. Quando nós falamos de inovação, ela está totalmente conectada com todos esses processos e os usos que nós podemos fazer cada vez mais, com ferramentas mais poderosas, né? Com equipamentos, né? Cada vez mais ágeis, mais rápidos. E, é claro, nós temos que também já começar agora a nos preocuparmos com os docentes que estão ingressando no sistema, além daqueles que estamos no sistema, que passamos por essa transição, né? Ao olharmos para esse conjunto de coisas, nós poderíamos dizer que iniciativas no Brasil têm sido significativas, inclusive verificando, por exemplo, como a RNP, por exemplo, né? Que ela tem conseguido construir uma rede significativa para chegar, de fato, os sinais cada vez em mais distantes rincões do país, possibilitando, portanto, a conexão
com todas essas regiões do país. Isto é algo que não é apenas uma previsão ou uma projeção. Nós já temos a realidade posta praticamente espalhados em todas as regiões do país, mas não atendendo todas as regiões do país. Não sei se eu consegui deixar claro, né? Quer dizer, nós já temos iniciativas que estão no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sul e no sudeste, que vão a lugares bastante remotos, né? E, ao mesmo tempo, isso tem condições de gradualmente se expandir e, portanto, poder utilizar cada vez mais essa possibilidade para fazer chegar de forma bastante intensa o conhecimento em toda e qualquer região. Aí nós entramos dentro desse aspecto, você falava os desafios do Brasil. Olhando para os desafios do Brasil, eu diria o seguinte, é claro que temos muitos, né? Como qualquer outro país, sempre vai haver. Na hora que a gente melhorou uma coisa, já apareceu outro desafio para a gente enfrentar. Então, eu te colocaria aqui uma visão mais particular minha, eu chamaria atenção praticamente para 5 grandes desafios. Naturalmente tem mais. O primeiro desafio que nós temos, ele já até foi falado, mas eu colocaria dele como ele sendo o desafio mais significativo que nós temos que vencer, que é a questão da educação básica. Já falamos sobre isso, mas o que é que eu queria destacar além disso? Nós temos aí um conjunto de professores da educação básica de alguns milhões, né? São 2 milhões e... Eu não vou citar o número agora, que eu não quero errar, porque eu não estou com ele na cabeça agora. Mas são 2,5 milhões, alguma coisa assim. Espero que eu esteja falando perto do número, né? E nós temos, desse número de professores da educação básica, nós temos uma parcela razoável que se aposenta todo ano. Nós temos uma parcela razoável desses professores que não tem ainda nível superior. E nós temos, então, os que não têm nível superior e que nós temos que investir para que eles tenham um nível superior, para que nós consigamos, então, universalizar a educação básica com professores gradualmente cada vez mais com a formação de nível superior. Nós temos que também ampliar um segmento desses professores com a qualidade deste recurso humano por meio dos mestrados profissionais voltados para a formação desses professores da educação básica e que com eles, então, você vai formando e ampliando o que tem, mas ampliando o que tem, com essa formação, que seriam os replicadores de ir gradualmente e também, ao mesmo tempo, melhorando a qualidade de quem já está no sistema e expandindo isso também gradualmente. E, a partir dessa atividade, você vê de novo, quer dizer, este desafio ele tem melhores condições hoje de ser enfrentado por causa da educação à distância. Você pode atender esses lugares bem rincões do país, que pode chegar lá com a educação à distância, e você, ao mesmo tempo, você tem condições de, a partir daí, utilizando-se melhor das tecnologias que hoje estão disponibilizadas nesse contexto. Esse primeiro desafio, ele tem que ser vencido, e a pós-graduação tem uma grande contribuição a dar. E a universidade, ela tem uma grande responsabilidade nisso, por meio da pós-graduação que nós estamos falando, da pesquisa que está associada a isso para a gente ir melhorando, da graduação e, é claro, temos que falar da grande relevância da extensão nesse trabalho que tem que ser realizado.
E a extensão, inclusive, colocando programas nas universidades que se conectem mais diretamente com outras funções, além daquela da pós-graduação. Além daquela de ter a preocupação de aperfeiçoar a graduação para melhorar a qualidade do egresso das nossas graduações, que vão ser, atuar depois na docência da educação básica, e, ao mesmo tempo, levando programas relacionados à questão de popularização da ciência, de projetos que estimulem o aparecimento de talentos nas crianças e nos jovens para temas da ciência, para que eles, então, depois, vendo e tomando gosto para aquilo, floresça o talento deles e eles não tenham receio de vir estudar, porque eles veem que não é um bicho de sete cabeças, porque para muita gente ainda acha a universidade como se fosse um lugar inacessível, quando, na realidade, nós temos cada vez mais experiências mostrando que não. Basta querer que a criança e o jovem vão avançar. Basta ele, entendendo aquilo, ele vai em frente. E nós temos que dar as condições para que isso aconteça de forma mais sistemática e ampliando-se gradualmente. E aqui o papel da extensão é significativo, como a conexão da universidade com a ponta da sociedade. O segundo grande desafio que eu vejo aqui no nosso país tem, por exemplo, uma relação com, agora, problemas que nós temos. Se nós pegarmos a questão do saneamento básico no Brasil. Então, olhando para o saneamento básico, a formação que hoje a universidade coloca à disposição, em algumas áreas profissionais, nós ainda estamos formando poucas gentes para as necessidades do país. E, ao mesmo tempo, temos que olhar com alguma atenção para a formação que nós estamos dando, se ela, de fato, está atendendo aquilo que hoje a complexidade que a sociedade nos coloca, se nós estamos formando gente para também dar conta disso. Ou seja, além de sermos especialistas no tema, nós temos que formar este profissional com uma capacidade de liderança, que ele tenha a capacidade de coordenar ações voltadas àquelas questões, entendendo a conexão da sua especialidade com as necessidades da própria sociedade. E isso deve chegar à pós-graduação da mesma forma. Então, se você for olhar, por exemplo, esses dois momentos que o Brasil está vivendo agora, para que no futuro eles possam ser melhor prevenidos, eu vou citar dois. Veja o caso do desastre ambiental existente na bacia do Rio Doce. Aquilo ali é evitável. Então, são problemas que, por exemplo, às vezes estão associados com o fato de que no Brasil, em geral, sob o ponto de vista cultural, a manutenção não é algo que está na pauta das pessoas. É só vermos que isso nós vamos ter que mudar esse traço cultural do país. E isso deveria já estar claramente colocado nos setores empresariais que formamos. E, ao mesmo tempo, que isso chegue às empresas. Até as empresas que têm mais preocupação com isso do que, às vezes, outros setores, você vê que também há um certo descuido por conta, provavelmente, da formação que é dada, que é muito mais vai corrigir, sempre vai corrigir. E aí o que é que ocorre? Estes desafios eles envolvem a necessidade de que nós tenhamos a condição de termos conhecimento desenvolvido e que no conhecimento desenvolvido, de novo, na pós-graduação e na pesquisa, ele chegue na graduação e ele chegue nos decisores,
sejam empresariais, sejam governamentais, ou da própria sociedade. E aí o que que ocorre? Aqui entra um fator importante, que é a necessidade de que os profissionais tenham uma preparação, uma formação para a gestão. Ou seja, eu posso conhecer algum assunto e devo conhecer com profundidade para enfrentar aquele problema específico. Mas eu tenho que saber que para fazer daquilo se tornar realidade, existe algo que se chama gestão e que eu deveria ter isso dentro das nossas universidades, nos nossos cursos de graduação e nos cursos de pós-graduação. De tal forma que isso existindo vai contribuir para uma pesquisa melhor conduzida e para a realmente existência de profissionais habilitados a exercer as funções de gestão para as suas especialidades no campo aonde eles vierem atuar, seja no campo empresarial, seja no campo governamental, seja no campo da sociedade civil. O terceiro desafio que eu colocaria hoje, né, porque sem esse agora ligado ao saneamento, fica muito difícil o país conseguir se desenvolver, porque é praticamente a principal infraestrutura para que haja desenvolvimento com qualidade de vida para as cidades e para que os setores empresariais possam também avançar. Ou seja, se eu não cuidar do abastecimento de água com qualidade e distribuí-lo, o esgotamento sanitário devidamente tratado, que não polua mais os nossos rios, de tal forma que eu possa usar os rios novamente para captar a água e usar novamente, quer dizer, uma coisa normal, né, dentro desse contexto. Se eu não cuidar da questão dos resíduos sólidos que são gerados, o lixo que existe, e tratá-lo, a drenagem urbana sendo realmente efetuada, e um fator essencial, que é usar o planejamento urbano, planejamento territorial, como um fator de definição da expansão das nossas cidades, expansão das nossas atividades. Se nós não fizermos isso, nós vamos ver repetidos sucessivamente essas questões que estão acontecendo. Então, eu estava te mencionando dois fatos, né, momentâneos. Olha a questão da dengue e do Zika vírus. Novamente, se nós não pesquisarmos, porque o problema está aí agora, nós temos que resolvê-lo agora, mas nós temos que preparar a sociedade para, resolvido agora, não aconteça no futuro ou previna e reduza os danos no futuro. E isso só é possível se nós fizermos pesquisas e qualificarmos pessoas na pós-graduação, gerando conhecimento para a pesquisa e para o enfrentamento dessas questões, conhecendo o que deve ser feito e, ao mesmo tempo, sabendo o que deve ser feito para evitar que isso aconteça. E aí, dentro desse aspecto, tenhamos qualificadas pessoas para usar, né, para serem daí realmente utilizadas nos setores, de novo, governamentais, empresariais e da sociedade civil. Então, é sempre o vai e vem que nós temos que olhar e que é papel da universidade, de fato, a ficar atenta a isso para tomar as decisões certas, abrir os cursos de pós-graduação adequados, mexer o que tiver que ser mexido na revisão dos currículos das graduações e atuar nas pós-graduações voltadas à melhoria da qualidade dessa pós-graduação de forma contínua. E, portanto, essa conexão vai sempre ser colocada. O quarto, eu falava para você de 5 grandes desafios na minha visão, né? A questão das cidades. A forma como nós estamos vendo as nossas cidades caminhando
nós estamos provavelmente rumando para verdadeiros impasses, onde, de uma certa forma, nós temos conhecimentos disciplinares para resolver problemas ligados à forma como as cidades funcionam e como nós, dentro das cidades, funcionamos. Provavelmente nós temos alguns conhecimentos nos vários temas. Então, falávamos do saneamento, que é um só dos componentes. Vou te falar, dentro das cidades, a forma insustentável que as cidades hoje caminham. Elas estão indo para uma insustentabilidade total, se não forem tomadas medidas adequadas para isso. Isso significa aquela história, aquele aspecto que eu abordei logo no começo. Ou seja, as cidades que têm a administração das prefeituras, as prefeituras têm que realmente procurar, junto com as universidades, estabelecer as suas demandas de pesquisa para os problemas que eles têm, que a universidade poderá contribuir efetivamente para encontrar soluções para isso, e, ao mesmo tempo, formar os recursos humanos de qualidade para isso, seja na graduação, nas demandas colocadas pelas cidades, e, no caso, a pós-graduação, como sendo o lugar aonde, além de conhecer as possibilidades de enfrentamento dos problemas existentes, se venha a utilizar a inovação que possa ser aplicado nas cidades como forma de trabalhar. E isso em todos os componentes. De A a Z, quer dizer, de astronomia até zoologia, passando por sociologia, serviço social, por educação e por aí afora. Todas as áreas do conhecimento, medicinas, saúde coletiva, engenharias, química, biologia, farmácia, etc, etc, etc. Então, olhando para esse componente, as cidades, eu diria para você hoje que seria quase que, dentro do que nós estamos falando aqui dentro, então nós falávamos a questão da educação básica, a questão da inovação, nós falávamos a questão do saneamento básico, a inovação em tudo, desculpa, a educação básica, a questão do saneamento básico e a questão agora que a gente está falando das cidades. As cidades, elas precisam ser tratadas imediatamente. Cada um dos temas anteriores tratados vai ajudar a melhorar o problema das cidades. Só que as cidades não têm como... é só ver a conflagração que nós já temos hoje. Então, nós estamos falando de saneamento básico, que já falamos. A questão da mobilidade urbana por meio... Oi? Professor, tinha um barulhinho, é o ventilador aqui que estava ligado. Desculpa. Tá, perfeito. Então, a questão da mobilidade urbana. Como é que fica a questão do transporte coletivo? A questão dos vários modais de transporte que poderiam ser melhor explorados e que isso pode ser estudado e encontrar soluções, às vezes, muito mais simples. A questão, como tratar o transporte individual, como fazer a conexão de tudo isso com o círculo econômico, em relação à geração de empregos, a existência das empresas que atendem essas necessidades, a necessidade de atender o que os governos precisam, porque eu estou falando das cidades que têm as prefeituras, mas nós temos a coordenação disso que deve ser feito no âmbito do Estado, que são as regiões metropolitanas, as regiões que vão se conurbando e que precisam de uma administração acima das prefeituras e que deixe de ser considerado apenas o interesse só do município nessas regiões, porque o interesse se torna acima do interesse apenas do município quando você tem vários onde há conflitos dos usos que ali estão colocados. Então, esses desafios do futuro não é tão do futuro, ele está aí hoje, o problema está aqui. Só que se nós não nos enfrentarmos, eu diria para você que nós não teremos um futuro.
com a qualidade que imaginamos que o Brasil teria condições de ter. E é claro, olhando para esse contexto todo, eu traria o quinto grande desafio que nós temos, que é o desafio da saúde. E lembrando, tem muitos outros desafios. Mas se nós conseguirmos trabalhar estes 5 desafios, assim, eu nem sei se eu cheguei a comentar, quando eu falei sobre a questão das cidades, como é que fica a questão da violência urbana? As universidades e as pós-graduações, principalmente, e a pesquisa, teriam que colocar esforços imensos para isso. E os governos deveriam estar preocupados em colocar investimentos para pesquisar nisso e encontrar soluções que envolvem o conjunto da sociedade. E não continuar tratando da forma tradicional apenas com as forças de segurança. Ou seja, a violência ela não será resolvida apenas utilizando a ortodoxia da questão da segurança. Na concepção hoje, nós temos que inovar nesse formato. E as universidades têm condições de entregar essa ciência para as instâncias governamentais que desejarem. E as universidades provavelmente teriam que se mobilizar para oferecer isso de forma um pouco mais direta. E aqui é que entra, né, e eu estava falando da violência ainda dentro das cidades. E voltando então à questão da saúde. Ao falar da saúde, a violência tem uma relação direta com a saúde. Daniel, de novo. A educação básica tem uma relação direta com a saúde. O saneamento básico, relação direta com a saúde. Então, se nós pegarmos educação, saneamento básico, a gestão das cidades, nós vamos ver que tudo isso aqui vai contribuir para a questão da saúde. Porém, eu destacaria algo adicional à questão da saúde. Porque a grande questão é, se você for olhar o número de pessoas cada vez mais estressadas, os distúrbios que acabam ocorrendo no comportamento das pessoas, pela forma caótica que uma parcela razoável das cidades brasileiras hoje oferece. Isso impacta diretamente nos recursos necessários para o tratamento da saúde dessas pessoas. Então, quando nós olhamos para isso, os 4 componentes anteriores que eu mencionei, eles já são fatores ligados à forma como devemos estudar a saúde. São componentes que fazem parte da saúde. O investimento em tudo aquilo tem uma relação direta com a saúde. E, é claro, ao tratarmos da questão da saúde, entra aqui principalmente o princípio da saúde coletiva, o princípio da saúde pública. E que, ao olharmos a saúde no prisma da saúde pública, todos os avanços que ocorrerem em todos os elementos ligados à saúde terão impactos na saúde pública, nos diversos segmentos, e onde o Brasil também se revela como um país que tem uma grande produção já de conhecimento de alta qualidade nessa área. Então, se você olhar, por exemplo, o avanço da medicina em certos segmentos, o avanço da da relação que existe da biomedicina, se nós olharmos a existência da educação em saúde, que devemos investir e colocar esforços para formarmos dentro das nossas universidades grupos de pesquisa que estudem isso cada vez mais, aperfeiçoem esse processo, e que isso, por meio da pós-graduação, forme os recursos humanos que são necessários para isso,
e a partir daí você coloca, portanto, isso a serviço da sociedade, mas com uma qualidade que enfrente essas questões. Então, a educação ambiental, a educação em saúde, a participação social, o empoderamento da participação social no entendimento da saúde e da forma como fazer isso contribuir para a gestão da saúde novamente. Então, nesse aspecto da saúde, portanto, nós temos aqui polos de alta excelência e nós temos coisas que ainda temos que cuidar, como, por exemplo, o estudo de doenças negligenciadas que precisam de uma atenção da pesquisa, da pós-graduação, para que isso chegue na graduação de novo, sempre a escadinha, né? E, a partir dela, de fato, é o que vai atuar daí nas instâncias governamentais, nas instâncias empresariais, né? Quando eu falo empresa, seja indivíduo, seja coletivo, né? E chegue na sociedade como um todo. Então, esses desafios todos que nós estamos falando, eu poderia dizer que essa quarta revolução coloca instrumentos poderosíssimos para entender mais rapidamente essas questões, com a possibilidade de trabalhar com os dados e as informações de forma mais articulada, a utilização de modelagens que nos permite avançar de forma sistemática. E esses desafios que eu estou aqui colocando, eu diria que eles, sem prejuízo de todos os outros desafios, né? Mas veja, o Brasil já enfrentou, de uma certa forma, o desafio da agricultura, que nós podemos avançar muito mais, mas esse é um desafio que a pós-graduação e a pesquisa ajudaram tremendamente aos avanços, e assim como o empresariado mesmo, muitos deles entenderam e cresceram significativamente a partir do uso do conhecimento gerado nessa pesquisa e se utilizando de profissionais altamente qualificados para o exercício dessas atividades, com isso conseguindo alcançar, inclusive, níveis de produtividade significativos e melhorando a própria forma e a utilização do território existente para as atividades ligadas às ciências agrárias, né? Assim como também na área da veterinária, etc. Mas isso, veja, são desafios que alguns que o Brasil já avançou bastante. E, seguramente, eu ficaria, nesse momento, nesses 5, no meu entendimento, né? Como sendo aqueles em que fica evidente que a pós-graduação e a pesquisa têm significativo espaço que deve ser utilizado e ampliado sucessivamente, porque nós vivemos num país de mais de 200 milhões de habitantes. E num país com mais de 200 milhões de habitantes, nós temos que aumentar o percentual de brasileiros ou de pessoas que vivem nesse país com graduação, o nosso número ainda é muito pequeno, e ainda mais a pós-graduação. Então, falando do futuro, a previsão nossa para o futuro imediato, quase que eu diria, nós estamos acoplando o PNPG a 2020, mas nós já estamos expandindo ele para o período do PNE, do Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014 e que pôs 10 anos de atividade em que o PNPG está dentro dele. Portanto, nós estamos atualizando quais são as metas a serem atingidas em relação ao PNE. Portanto, nós teremos que formar 25 mil doutores por ano em 2025. Hoje nós formamos 17 mil. E isso como uma condição mínima necessária para que o Brasil consiga permanecer, pelo menos, acompanhando o que está acontecendo em termos mundiais. Se nós quisermos avançar mais, nós temos que ter mais avanços em ciência e tecnologia, obrigatoriamente. E na educação, porque não se faz ciência e tecnologia sem educação.